Fala aí, pessoal, tudo bem? Você sabe o que significa revelação? Eu vou te ajudar a esclarecer melhor o que significa essa palavra. É rapidinho. Revelação é a divulgação de um segredo, uma confidência, ato ou efeito de revelar-se. Então vamos lá, divulgação de um segredo, uma confidência. Quando você, por exemplo, abre a Bíblia em Apocalipse, logo no primeiro capítulo, começa assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, quer dizer, um segredo, uma confidência, a qual Deus lhe deu, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo revelou para o apóstolo João, só que quem deu para o Senhor Jesus foi Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou João, seu servo. Então, a revelação é um segredo que o Senhor Jesus recebeu de Deus e revelou ao apóstolo João, que deixou registrado na Bíblia. O Apocalipse é isso, é a revelação. E em Apocalipse mesmo, diz assim, ó, João, né, revelando o que vai acontecer futuramente. E vi, quem viu? João. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha o tamanho de Deus. Porque se a terra e o céu sumiu da presença de Deus, você pode imaginar o tamanho de Deus. E viu os mortos, pequenos e grandes. Esse pequeno e grande é a condição social da pessoa, tá? Que estavam diante de Deus. Quer dizer, então, se ele viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, quer dizer então que todo ser humano vai chegar um dia, uma hora, que vai estar diante de Deus, tá? E abriram-se os livros, quer dizer, tem vários livros, repara que está no plural. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, repara e pensa que existe o livro das obras e existe o livro da vida. O livro das obras é tudo que a gente faz, assim como esse vídeo registra esse momento, tudo que você faz é registrado, tudo. Então é registrado nos livros, e Deus, com justiça, vai julgar as nossas obras. E no julgamento final, será analisado se você, em vida, aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que esse aceitar não é o aceitar de boca, não é o aceitar de forma teórica, é o aceitar de forma prática, é o aceitar de forma consciente, de forma que você saia daquele ranço religioso, saia como eu posso explicar, saia da teoria e se concretize na prática, porque repara que aqui diz obras,
Então, se nós vamos ser julgados pelas nossas obras, então obras é ação. Obra não é teoria, obra é ação. E obras do quê? Ação do quê? Ação, obras do seguinte: você que vive uma vida no pecado, você que vive uma vida na mentira, no roubo, no homossexualismo, no lesbianismo, na mentira, na fornicação, no adultério, na cobiça, na sujeira. Eu não sei como que é a sua vida e qual o vício você está amarrado. Eu não sei. Não sei e não quero saber. Mas você precisa entender que você vai precisar tomar uma atitude em cima disso. Porque você, eu, todos nós já somos réus do juízo. Nós já somos réu do juízo. E o Senhor Jesus é o advogado. Quando chegar diante de Deus Pai e for constatado que você não ouviu o Senhor Jesus enquanto esteve vivo, o Senhor Jesus não vai te reconhecer também. Ele não vai te defender. Por quê? Porque você decidiu viver segundo a sua maneira, segundo o seu jeito. Você decidiu continuar roubando a Deus nos dízimos, você decidiu continuar mentindo, cobiçando, roubando, mentindo, falando palavrão, viver completamente na sujeira. É uma escolha de cada um. Você que decidiu. E se você decidiu não se batizar nas águas, não o aceitar, não fazer, não dar atenção para a voz dele, então quando você, no dia do juízo, for falar, for argumentar, ele também não vai dar ouvido para você. Vai se cumprir o que está escrito. O que está escrito? Está escrito: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, a palavra de Deus, ela é dada a todos. Qual que é a diferença? A diferença é que uns aceitam, se submetem e mudam, se convertem, se decidem. Outros não se convertem, não se decidem e vai levando, vai empurrando, vai levando, vai levando. Chega uma hora que morre sem o Senhor Jesus, aí é tarde demais. Aí já era. Porque teve a oportunidade. Tem pessoas que já passou por tanta coisa na vida, já venceu doenças, já venceu tudo e não morreu ainda. Por quê? Porque é o Espírito Santo dando oportunidade para ela se arrepender. E tem outras que por muito menos morrem. Por quê? Porque Deus sabe de fato quem vai se converter e quem não vai, quem vai aceitar e quem não vai. Só que Deus é tão justo que ele permite que a palavra seja dada a todos. Por exemplo, Judas. Judas ouviu a palavra, andou com o Senhor Jesus ao mesmo tempo de Pedro. Judas não quis saber, não quis aceitar, não quis mudar. Mas ele teve a oportunidade. No dia do juízo, ele não vai poder falar que não teve. E Pedro teve a mesma oportunidade. Mas Pedro reconheceu o pecado, reconheceu o erro, mudou. Por exemplo, o ladrão na cruz. Lembra que tinha dois? Um aceitou e o outro não aceitou. E a vida, ela é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. A partir do momento que você não conhece a palavra, que você não sabe, tudo bem. Mas a partir do momento que você sabe que esse seu pecado te distancia de Deus, então você fala: não, peraí, então vou me arrepender dos meus pecados e vou aceitar. Por quê? Porque assim está determinado que vai acontecer. Está escrito na palavra de Deus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não vai passar o que está escrito. O que está escrito vai se cumprir. Cedo ou tarde vai se cumprir. Como que o diabo trabalha? Olha, presta atenção. Como que o diabo trabalha? O diabo trabalha com a dúvida. Ele quer que você não acredite de forma alguma do que está na Bíblia. O diabo trabalha com a dúvida, com a incredulidade. Incredulidade é que você não crê em nada disso. O diabo trabalha com a preguiça espiritual. É verdade.
Ele quer que você tenha preguiça espiritual, preguiça de saber das coisas de Deus. Porque ele não tem interesse que você se preocupe com a sua alma. Ele quer que você se preocupe só com o que os seus olhos estão vendo. O que os seus olhos veem? Dinheiro, problema, viagens. Não que seja pecado, não é isso. Mas ele quer que os seus olhos fiquem fixos só nisso. Quando, na verdade, você tem que estar... O seu pensamento, 24 horas, tem que estar em como eu posso agradar a Deus. Porque, uma certa vez, ele disse para um rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? E é a mesma coisa que ele diz para você. E ele diz hoje para você: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E ele é tão grande, Deus é tão grande, que se você fizer uma oração para ele, se você se voltar para ele, se decidir, ele ouve a tua oração e ele perdoa os teus pecados, ele lava você no sangue dele. Quando você chega em casa sujo da rua e você toma um banho, como você se sente? Você se sente leve, parece que saiu um peso de você, parece que você é uma outra pessoa. Quando você se arrepende dos seus pecados e se volta para ele, é exatamente isso que acontece. O sangue dele te lava, o sangue dele te limpa. Então você passa a ser justificado pelo sangue dele, não por méritos, porque não há méritos em ninguém. Não há méritos em ninguém. Quem justifica a gente diante de Deus e diante do Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então, pela fé no Senhor Jesus, nós merecemos o perdão de Deus, porque é pelo Senhor Jesus, não é por a gente. Olha, se você pensa, como muitas pessoas pensam, eu não tenho do que me arrepender. Olha, seria interessante você mudar esse pensamento. Porque se você não se arrepende do seu pecado, do seu passado, do seu erro, se você não se arrepende, você não alcança o perdão. E não há nenhum ser humano que não tenha do que se arrepender. Todos nós pecamos. Todos os seres humanos. Todos. Mas pela humildade em reconhecer o Senhor Jesus, nós somos lavados, remidos no sangue dele. Olha, não deixa o orgulho te vencer. Não deixa a vaidade te vencer. Não deixa a preguiça te vencer. Uma certa vez, tinha 10 virgens, 10. 5 prudente e 5 nércia. As nércias eram relaxadas, conheciam da palavra, mas faziam de qualquer jeito, de qualquer forma. Que é exatamente como a maioria das pessoas vivem, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não oram, não busca, não pede perdão pelos pecados, não se submete, não querem saber o que Deus quer falar, ficam o dia inteiro em TikTok, ficam o dia inteiro em distrações, mas não ficam um minuto, não param um minuto para fazer uma oração, para buscar o Espírito Santo, para saber qual é a vontade de Deus. Não estão nem aí para as coisas espirituais. Em Big Brother, em Fazenda, e só em sujeira, em vídeos pornográficos, em coisas que não acrescentam. Essas são as loucas, as nércias. Será que você tem sido louco ou você tem sido prudente? As nércias, quando chegou um noivo, a Bíblia relata que elas ficaram. Elas ficaram. Elas não foram com o noivo, elas não foram salvas. E a Bíblia relata que as prudentes foram, porque as prudentes é quem se preocupa com a eternidade. É quem trabalha, sim, porque você tem que trabalhar. É quem... A pessoa trabalha, a pessoa resolve as coisas que tem que resolver. Mas ela, de forma alguma, deixa o Senhor Jesus em segundo plano. Não, ela não deixa. Se preciso for abrir mão de alguma coisa que está desagradando a Deus, ela abre. Ela abre. Se tiver que chegar no patrão dela e falar, olha, eu não vou fazer isso porque desagrada o meu Deus, ela fala. Se tiver que desagradar alguém, o marido, a esposa, se tiver que desagradar o filho, um amigo, ela desagrada.
mas ela não desagrada a Deus. Ela tem Deus como primícia. Deus é o primeiro na vida dela. Deus é o primeiro para ela. Então, porque Deus é o primeiro dela, se cumpre o que está escrito: eu honro os que me honram, e os que me desprezam são desmerecidos. Então, se você honra a Deus, então você vence a depressão, você vence a angústia, você vence o medo de morrer, porque Ele é o seu Senhor. O Senhor Jesus é o seu Deus, é o primeiro na sua vida. Então você vence tudo, porque está escrito que quem está em Cristo é nova criatura. Então ele muda a sua cabeça, ele faz você se sentir incomodado com o pecado. Então você se alimenta espiritualmente. Você faz por onde? Porque não depende dele, depende de você. Faz sua parte, não brinca com isso não, hein? Aqui tudo passa, aqui tudo acaba. A sua alma é eterna. Se você tiver que abrir mão de namorado, seja do que for, pela sua salvação, abra. Porque Ele não vai te deixar sozinho. Vai se cumprir na sua vida o que está escrito: eu honro os que me honram. Ele vai escrever seu nome no livro da vida. Ele vai lavar você do seu pecado. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar força para você vencer esse pecado que você é escravo. Porque você sabe que você é escravo. Você ama o pecado. Você ama. Você gosta muito, você não consegue se livrar. É verdade, sozinho não consegue mesmo não. Mas com o Senhor Jesus, você consegue. Ele quer te livrar. Ele quer tirar você dessa escravidão. Olha, repara que eu não estou falando de religião, não. Eu estou te falando do Senhor Jesus. Ele disse: invoca-me no dia da tua angústia. Que Ele responderia e nós o glorificaríamos. Faz o teste. Ora para Ele, ore. Pode orar. Você quer orar? Vamos fazer uma oração? Vou fazer uma oração e você vai perceber a força dele. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu não sei para quem o Senhor quis dar essa palavra, mas eu sei que o Senhor é real. Fortaleça essa pessoa, para que ela consiga te buscar, para que ela consiga, ó Deus, ter o nome dela escrito no livro da vida. Perdoa os pecados dela. Ó meu Deus, fortaleça ela. Abra o entendimento dela, para que então ela possa, meu Deus, fazer parte da Nova Jerusalém, para que ela tenha o nome dela escrito no livro da vida, para que ela seja justificada pelo teu sangue. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, tenho certeza que Deus ouviu a minha oração, porque é pela fé. É pela fé. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, com fé, a gente agrada a Ele e Ele ouve. Você não precisa sentir nada. Ele ouviu a sua oração, se ela foi sincera. Não precisa ser bonita, mas se ela for sincera, Ele ouve. Eu tenho certeza que Ele fez você assistir esse vídeo até aqui, para te levantar, para te fortalecer, tá certo? Que Deus abençoe. Muita luz. Até logo.